onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10. Não é só uma casa, nem mesmo uma habitação, pois o lar é um ambiente dos que se amam de coração. Um lar pode ser pobre ou rico, para Deus diferença não faz, pois
programa da fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ouvintes, é dever dos pais corrigir os filhos, discipliná-los e ensiná-los acerca de Deus. É dever dos pais disciplinar os filhos, ensiná-los acerca das coisas de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, está escrito: E tu, pais, tu ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás dela, isto é, da lei, quando te assentares na tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito: Ensinem o seu filho no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Em Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Então está claro, pela santa palavra, que o filho deve ser disciplinado. Aliás, o pai que tem o amor de Deus, ele corrige o seu filho. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Apocalipse 3, versículo 19. Porque eu castigo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o amor de Deus é corretivo. E os pais têm o dever de disciplinar os seus filhos. Agora, nós encontramos que toda correção, isso está em Hebreus 12, versículo 11, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça
nos exercitados por ela. Então, todos nós, quando somos corrigidos, nós nos entristecemos. Agora, o assunto é o pai causar a ira do filho. Se o filho ficar irado por ser corrigido, tudo bem. Agora, quando que o pai deixa o filho irado, e não é simplesmente por estar disciplinando-o. Eu anotei alguns itens. O primeiro item é quando o pai não tem força moral para corrigi-lo. É aquele pai que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Em São João 13, versículo 15, está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, São Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, quem corrige deve ser exemplo. Então fica o pai dizendo para o filho não fumar. Não que com isso eu esteja dizendo que o filho não deve obedecer o seu pai no tocante ao que ele fala. Mas, que tal um cigarro no meio dos dedos e dizendo para o filho não fumar? Que tal um copo de cachaça na mão dizendo para o filho não beber? Ou o filho passa o tempo todo vendo o pai espancar a mãe, e quando ele se casa e faz a mesma coisa, o pai vai lá dizer para ele não fazer aquilo. O pai não tem força moral. O maior sermão é quando praticamos, quando somos exemplo. Então, o pai corrigindo o filho, disciplinando-o, sem ser o exemplo, ele causa a ira do filho. Segundo item, quando o pai o espanca. Mesmo nós, hoje está proibido exercer o conselho bíblico, que é a vara. Mas existe as nádegas. Tem pai que, quando vai disciplinar o filho, ele dá tapa na cabeça, ele puxa as orelhas do filho. Alguns põem até de castigo na escuridão. Isso não é espancamento físico, mas pode espancar a parte psicológica da criança. Agora, vara não significa que é vara literal. Pode não significar, porque às vezes você pode corrigi-lo com uma vara
e não adiantar nada. Você tem que equilibrar um meio de fazer com que o filho lhe obedeça, sem espancamento, sem tapa na cabeça, sem puxão de orelha, ou sem aquela surra que dava há muitos tempos atrás, que o pai, após surrar o filho, dava-lhe um banho de salmoura. Aquilo é espancamento. Então causa a ira do filho, o filho ser espancado. Terceiro item, quando o pai disciplina e o filho é inocente. O filho não deve aquilo. E o pai não lhe dá uma oportunidade dele se explicar. O pai simplesmente diz: não quero te ouvir. Cala a boca. E vai batendo e até espancando. Isso causa a ira do filho. Ouça-o. Deixe ele explicar. Sim. E após ele explicar, procure ver o outro lado, fazer uma acariação e disciplina ele com amor e não com raiva. Disciplina ele de forma que você não o espanque. Porque uma das causas da ira é quando o filho percebe que o pai está irado. Porque, na verdade, a gente não faz com ira. A gente o disciplina com amor. Porque o amor de Deus é corretivo. Agora, uma outra coisa que causa a ira dos filhos é a preferência por filhos. Normalmente, numa casa em que tem 3 filhos, um sofre. Normalmente é o segundo. O primeiro é o primogênito. Quando nasce aquela festa, é o primeiro. Aí vem o segundo. Não é tão apreciado quanto o primeiro. Aí vem o terceiro, que é o último em muitos casos. Aí sim, é paparicado. Então o primeiro porque é o primogênito. O terceiro porque é o último. E o segundo. Isso causa a ira dos filhos. Isso leva o filho a ficar deprimido. Leva o filho a não ter autoestima. Isso causa um dano na parte psicológica que muitas pessoas ignoram. Trate todos com igualdade. Ame os 3 de forma igual. Mesmo que lá dentro você não sinta isso, pelo menos na frente dos outros, trate de fazer por igualdade. Isso causa a ira do filho rejeitado. Mesmo que ele não tenha notas boas na escola, o que muitas vezes a causa disto é justamente a rejeição dele. A causa disto é muitas vezes ele vê
que quando ele faz algo bom, não é elogiado. O primeiro primogênito, elogiado. A rapa do tacho, o último, elogiado. Mas ele pode fazer o que for que não é elogiado. Isso causa a ira do filho. Então, já falei o primeiro item, quando o pai não tem força moral. Segundo, quando o pai o espanca. Terceiro, quando o pai o disciplina e ele é inocente, não dando ouvidos para ele se explicar. Quarto, quando ele não é o preferido. Quinto, quando os pais só exigem, só mostra os defeitos, mas não elogia. Não elogia por nada, só cobra, só mostra os defeitos, só mostra quando ele erra, mas nunca mostra quando ele acerta. Nunca diz: filho, você progrediu, você está tirando boas notas, que bom, o pai vai te premiar. Agora, é só defeito, só corrige e não elogia, só aponta os erros. Isso causa a ira dos filhos. Então, pais, o dever de vocês é corrigi-los, é ensiná-los no caminho em que eles devem andar. Mas pautem por não estarem fazendo o que eu apresentei nestes 5 itens. Procure corrigir os filhos com amor, pensando como a Bíblia diz em Provérbios 23, versículos 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Repetindo, procure um meio para corrigir o filho. E não faça com nervosismo. Eu já vi mães baterem no filho, porque o filho ficava: mãe. A mãe chega do trabalho, né? E o filho quer sua atenção, mas ela ama a novelinha. E quando o filho a perturba porque ela está assistindo a novela, ela diz assim: eu trabalhei o dia inteiro, agora eu quero assistir minha novela e vocês não me deixam. Ora, você trabalhou o dia inteiro, mas o filho quer sua atenção. Quem não dá atenção para o filho, o traficante vai dar atenção para o filho. O vizinho mal intencionado, aquele amigo da escola mal intencionado, vai dar atenção para o seu filho. Por que pôs filho no mundo? Tem que se responsabilizar por eles. Portanto, o filho quer a tua atenção. Então não vá descarregar o nervosismo nas costas da criança. Não vá espancá-lo. Eduque-o, ame-o, dê carinho para ele,
dê atenção para o filho, você estará fazendo com que a polícia não o discipline mais tarde. Porque hoje é assim. Hoje, se o próprio vizinho vê um pai disciplinando a criança, para ele já está espancando. Aí chama a polícia. Aí a polícia vem. Mas depois que o filho vai para o mundo do crime, aí a polícia vai bater, vai até matar. É que o mundo que estamos vivendo, ele jaz no maligno. 1 João 5,19. Filhinhos, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. E os pais estão tendo que tratar os filhos como reis, como hóspede. Não pode falar nada, não pode corrigir. Mas nós ainda acreditamos na Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. Gracioso Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma mensagem de ajuda para os nossos ouvintes. Meu Deus, abençoe as famílias, dê, Pai, entendimento aos pais, sabedoria, saúde para cuidar dos seus filhos, disciplinando-os, corrigindo-os, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.